Na estrada para San Diego, o Cal e a sua irmã Beck discutem o fato de estarem fugindo de casa, porque a Beck estava grávida de 6 meses e os seus pais não lidaram bem com isso. A Beck está hesitando quanto à decisão deles quando de repente começa a se sentir mal. Então o Cal para perto de uma igreja para deixá-la vomitar. Quando estão prestes a sair, a Beck diz que escutou um menino gritando por ajuda na grama alta. O Cal decide estacionar o carro perto da igreja e os irmãos respondem, descobrindo que o menino estava preso na grama há dias. Naquele momento, um livro é visto ao lado da estrada e a voz de uma mulher também é ouvida na grama, dizendo ao menino para parar de gritar. Julgando pelo volume da voz, o Cal assume que o menino estava perto da estrada e decide entrar na grama para ajudar. A Beck o segue enquanto tenta ligar para o 911, mas ela perde o sinal à medida que ela vai avançando cada vez mais. Quando ela coloca o telefone, a Beck percebe que perdeu o Cal na grama. Ela começa a falar alto para localizar o irmão e sugere que voltem para o carro porque algo não estava parecendo certo. Primeiro eles precisam se reunir, então a Beck recita em voz alta uma rima antiga, mas isso confunde o Cal. Primeiro a voz dela vem da direita dele, depois, de repente, vem da esquerda, e em seguida eles concordam em pular para descobrir a localização um do outro. No primeiro pulo, se veem, mas no segundo pulo, de repente, eles estão muito mais longe, mesmo sem terem caminhado. Após o pulo, a Beck cai na lama, e o Cal em pânico decide correr na sua direção para o ajudar. Agora é o Cal quem cai na lama e fica chocado ao encontrar um cachorro morto chamado Fred com moscas pairando sobre ele. Aparentemente, ele está ali há algum tempo. Horas passam com os irmãos incapazes de se encontrar ou encontrar a saída, e conforme o sol se põe, eles aceitam que estão presos no campo de grama. A Beck tenta ligar para o irmão novamente, mas fica muito cansada, então se senta para esperar o Cal encontrá-la primeiro. De repente, uma figura assustadora aparece entre a grama, mas acaba sendo apenas um homem chamado Ross, que oferece a sua ajuda para tirar ela do campo. Ele explica que encontrou um caminho para sair, mas ainda não saiu porque estava procurando sua esposa e filho, cuja voz os irmãos escutaram antes. A Beck desconfia dele, mas não tem outra escolha a não ser aceitar a sua ajuda. Então, eles saem à procura do Cal juntos, mas algum tempo passa e o Cal continua chamando pela Beck em vão. Enquanto ele estava sentado lá desapontado, algo o assusta de repente. É o Tobin, o menino que havia pedido ajuda antes. Ele consola o Cal e diz que é mais fácil encontrar as coisas quando estão mortas. Estranhando, o Cal pergunta se o Tobin foi quem os atraiu para o campo, mas o Tobin diz que ele e a sua família entraram porque também escutaram um pedido de ajuda, e ele não tem ideia de quanto tempo estão ali. O Tobin diz que a sua irmã morrerá em breve, e o Cal se pergunta como o menino sabe que a Beck é a sua irmã. O Tobin responde que a pedra lhe disse a verdade. Aparentemente, é a pedra que ensina a escutar a grama, e é assim que se fica sabendo das coisas. Em seguida, o Tobin leva o Cal até a Beck. Enquanto isso, Ross e Beck conversam sobre o bebê dela, e Ross supõe que o pai do bebê não estava com ela. Enquanto caminham, a Beck encontra frascos de remédio e tesouras no chão, sem entender como chegaram lá. Quando olha novamente, descobre que Ross não estava mais lá. Ela começa a chamá-lo em vão, então muda para chamar o Cal. Enquanto olha ao redor em busca de sinais, algo a agarra e a leva para dentro da grama. Voltando ao Tobin, ele leva o Cal a uma pequena área sem grama com uma misteriosa rocha gigante no meio dela. O Tobin insiste para que o Cal toque a rocha, mas quando o Cal se aproxima, escuta sussurros que parecem ser cânticos tribais. Justo antes do Cal tocar na rocha, eles escutam a Beck gritando e o Cal corre imediatamente na direção da sua voz, ignorando o aviso do Tobin para não entrar lá. De repente, o dia muda para um dia claro, mostrando uma caminhonete parada em um posto de gasolina na mesma entrada que a igreja. Esse é o Travis, o ex da Beck, que veio procurar os irmãos. Como não encontra nada na estação de trem, o Travis continua sua jornada e encontra o carro da Beck e Cal estacionado perto da igreja. Quando olha dentro do carro, vê insetos e poeira, indicando que o veículo estava ali há semanas. O Travis começa a chamar seus nomes e procurá-los, mas não há resposta. Em seguida, ele entra na igreja, mas também estava vazia. No caminho de volta, ele vê um livro no chão e o pega apenas para ver o nome da Beck nele. Suspeitando que os irmãos entraram na grama alta, o Travis também entra lá, dobrando a grama e seguindo o sol para poder encontrar o caminho de volta. Infelizmente, toda vez que dá um passo, a grama se desdobra sozinha. Após alguns passos, o Travis percebe que o sol não estava mais no mesmo lugar. Mas, apesar da sua confusão, continua se movendo até a noite cair.
Como estava cansado, ele para deitar no chão e olhar para a foto da Beck. De repente, algo assusta o Travis. É o Tobin surgindo do nada. Enquanto sussurros e risadas podem ser ouvidos na grama alta, o Tobin revela que sabe o nome do Travis e que ele estava procurando pela Beck, dizendo que ele pode levá-lo até ela. O Travis não hesita em segui-lo, apenas para ficar incrivelmente chateado ao descobrir o corpo morto da Beck bem no meio do campo. Enquanto Travis se agarra a ela chorando, o Tobin explica que a grama não move coisas mortas, porque as tornam mais fáceis de encontrar. Quando Travis olha para cima, o Tobin desapareceu. Na manhã seguinte, o Travis acorda e vê o corpo morto da Beck bem ao lado dele. Ele pega um colar do corpo dela e começa a se mover novamente. Mas então, escuta alguém e começa a pedir ajuda. É o Tobin quem responde, e o Travis chama ele novamente para que o menino possa encontrá-lo. No entanto, o Tobin que aparece parece limpo e saudável, e ele estava lá com a sua mãe Natalie, seu pai Ross e o cachorro Fred. Isso revela que o campo de grama estava preso em algum tipo de looping temporal. De repente, o Fred corre para o campo e o Tobin o segue, ignorando os avisos da Natalie. Naquele momento, o Travis percebe que o Tobin conseguiu sair do campo e tenta dizer a ele para não voltar para lá. Mas é tarde demais, o garoto estava indo atrás da sua família. A Natalie pensa que escutou o Tobin por perto e se separa do grupo para encontrá-lo. Quando a noite cai, o Ross estava procurando sua família sozinho e encontra a rocha misteriosa. Na manhã seguinte, o Tobin estava gritando por ajuda, enquanto a Beck e Cal estão fora do campo com o carro de novo. No entanto, dessa vez, o Travis estava no campo também. Quando ele escuta a voz da Beck, ele chama pelo nome dela, e ambos os irmãos ficam chocados ao ouvi-lo antes de responder. O Travis diz a eles que veio procurá-los, o que a Beck acha difícil de acreditar. De repente, eles escutam a voz do Tobin recitando a rima da Beck, e o Travis o segue para finalmente encontrar o garoto. A Beck faz a mesma coisa e é reunida com o Travis, tornando o momento bastante constrangedor. Pouco depois, o Cal também aparece e claramente não gosta do fato do Travis estar lá. Naquele momento, o grupo encontra o corpo do Fred. Para aumentar a confusão, o Travis diz aos irmãos que eles estão desaparecidos há 2 meses, mas eles não acreditam nele porque, da sua perspectiva, eles só saíram há 2 dias. De repente, a Beck sente como se alguém estivesse os observando e diz que precisa ir embora. Então Travis levanta o Tobin nos ombros para que o garoto encontre uma saída. Felizmente, ele avista um prédio ao longe, e eles começam a caminhar em direção a ele. O qual pergunta ao Travis se ele contou a alguém sobre eles, esperando que alguém venha procurá-los. Mas infelizmente, o Travis não contou a ninguém. Naquele momento, a Beck sente alguma dor na sua barriga, levando o Travis a perguntar sobre o bebê, e a Beck diz a ele que é uma menina e o deixa tocar na barriga para sentir o bebê se mexer. De repente, um telefone toca e eles ficam chocados ao receber uma ligação de voz da Beck, que estava chorando enquanto pede a eles para não deixar o Cal machucar o Travis, porque eles continuarão cometendo o mesmo erro. Tudo parece inacreditável e o grupo decide continuar se movendo, sem saber que alguém os observa pela grama. Alguns passos depois, a Beck escorrega na lama e enquanto cai, vê visões misteriosas de um bebê. Grama alta e pessoas estranhas se aproximando dela, o que aterroriza ela e a faz desmaiar. O Cal e Travis correm na sua direção, mas naquele momento, o Ross aparece e tenta ajudá-la também, dizendo que pode guiá-los para fora. O Travis conta a ele sobre o prédio que viram e levanta o Tobin novamente, mas dessa vez ele não consegue ver o prédio, é apenas grama por toda parte. O Ross misteriosamente diz que é assim que as coisas funcionam lá dentro. O grupo continua caminhando e eventualmente eles chegam novamente à rocha. Dessa vez eles percebem que há entalhes por toda a parte, e de alguma forma o Ross sabe que se refere a um conhecimento mais elevado, o que ele explica enquanto a toca. Todos acham que o Ross estava sendo assustador e ele incita o Cal a tocar a rocha também, dizendo que ele também receberá o conhecimento. Antes que isso possa acontecer, a Natalie sai da grama e o impede, dizendo ao próprio marido para ficar longe deles. Ela obviamente estava aterrorizada com ele e diz aos outros que o Ross estava mentindo antes de explicar que tinha visto a Beck e o Ross antes, mas a Beck não estava viva e o Ross tentou machucar a Natalie. O Ross nega isso e enquanto discutem, a Beck vê as visões novamente, mas dessa vez ela também vê o Ross na grama, parecendo muito sobrenatural. Aterrorizada, Beck diz ao Travis e Cal que deveriam sair. Eles tentam convencer a Natalie e Tobin a ir com eles, mas o Ross ainda estava tentando manipulá-los para tocar na rocha. O Travis corta a conversa, desencadeando uma discussão que logo se torna uma briga física. Enquanto os homens trocam golpes, a Beck pede ao Cal
para ajudar o Travis, mas o Cal se recusa. Enquanto lutam, o Ross continua insistindo que o Travis deve tocar na rocha e finalmente o domina para vencer a briga. Em seguida, o Ross ataca Natalie, mostrando que realmente perdeu o controle, esmagando a cabeça dela com as próprias mãos. O resto do grupo foge do Ross e encontra o Fred, então começam a segui-lo até chegarem ao prédio abandonado. Assim que entram, o Travis e o Cal se culpam por essa confusão toda. Iniciando uma discussão, o Cal culpa o Travis por abandonar a Beck, acusando de querer que a Beck termine a gravidez. E o Travis retalha dizendo que o Cal tem sentimentos impróprios pela irmã, fazendo com que o Cal desferisse um soco e começasse a brigar. Nesse momento, o Ross alcança e tenta quebrar a porta. O grupo imediatamente sobe as escadas até o telhado e observa a área, onde conseguem ver uma igreja do outro lado do campo. Infelizmente, eles teriam que passar pela grama para alcançá-la, então tentam descobrir outro plano. De repente, o Travis vê o Fred correndo, mas o cachorro desaparece quando ele entra na grama. Isso faz pensar que há um buraco no looping que pode levá-los para fora. Tentando procurar mais pistas, o Travis observa mais de perto o campo ao ficar na beira do telhado, o que o faz escorregar. O Cal percebe, mas não faz nada para salvá-lo, e o Travis cai no chão. Tudo isso é visto pelo Tobin, e quando o Cal percebe o menino, ele tenta se explicar. No entanto, naquele momento, o Ross começa a se aproximar. O grupo corre novamente, mas a Beck pergunta sobre o Travis, recusando-se a sair sem ele. Quando o Cal não consegue fornecer uma resposta, a Beck fica bem suspeita de que ele fez algo com o Travis e se afasta do seu irmão. O Cal tenta segui-la, mas o Ross de repente o pega, revelando que sabe sobre o acidente com o Travis. O Cal tenta escapar, mas o Ross não o deixa ir e o segura no chão enquanto luta pela vida. Nesse momento, muitos corpos aparecem no campo de grama. O Travis acaba por estar vivo, e ele se levanta para procurar pela Beck de novo. Ele grita pelo nome dela e ela responde, mas eles não conseguem se ver. Desistindo, ambos deitam na grama e falam novamente sobre seu filho. Então o Travis diz que estava feliz com a decisão da Beck de manter o bebê. No entanto, a Beck confessa que não ia ficar com a criança e foi por isso que estavam indo para San Diego. Havia uma família lá que queria o bebê. Chateado, o Travis jura que encontrará uma saída. De repente, o Ross aparece e ataca a Beck. Na luta, a Beck consegue pegar tesouras que encontrou no chão, mas o Ross rapidamente a desarma. Então, ele a derruba na terra, com a intenção de se aproveitar dela. Mas isso dá a Beck a chance de pegar as tesouras novamente e esfaquear o Ross no olho. Quando começa a chover, a Beck corre o mais rápido possível, apenas para surtar quando percebe que dezenas de pessoas de grama estão se aproximando dela de todos os lados. Esses estranhos a agarram e puxam ela para dentro da grama. Momentos depois, a Beck se vê deitada na lama em frente à rocha. Ela tira o telefone e faz uma ligação, que acaba sendo aquela que eles escutaram antes sobre não deixar o Cal machucar o Travis. De repente, as pessoas de grama voltam e cercam a Beck, enquanto ela grita de dor porque seu corpo decidiu dar à luz ao bebê. As visões voltam novamente, e esse parto coincide com os desenhos da rocha. Depois de muito esforço, a Beck escuta o choro do bebê, mas não consegue vê-lo. De repente o chão treme e se abre em um grande fosso entre a rocha e ela. A Beck fica na borda e olha para dentro, onde vê muitas pessoas se agarrando aos galhos de uma árvore antiga enquanto tentam sair. A Beck grita e recua antes que ela é dominada e desmaie. Momentos depois, ela abre os olhos e pergunta sobre o bebê. Chocantemente, é o Cal quem responde, enquanto a acalma e lhe dá um pouco de água. Ele também segura um bebê e mostra para ela, aliviando a Beck. Enquanto ela fecha os olhos novamente, o Cal começa a alimentá-la, e a Beck estava tão faminta que ela come tudo. O Cal diz que é grama e sementes, mas a Beck acha que tem gosto de outra coisa, e ela surta quando percebe que estava comendo carne humana, e que na verdade o Cal é o Ross. Enquanto isso, o Travis estava gravemente ferido, mas continua procurando pela Beck. Eventualmente, ele a encontra sozinha no chão, e quando a Beck pergunta sobre o bebê, o Travis toca na sua barriga e percebe que o seu bebê se foi. Enquanto ele chora de luto, o Tobin reaparece e diz a ele que o Ross matou todos. Ele também explica que o Ross nunca vai parar e que ele os matará repetidamente. O Tobin, aterrorizado, começa a chorar. Então o Travis o abraça e diz que não deixará ninguém machucá-los. Depois, o Travis grita e pergunta ao Ross se ele quer matá-lo. O Ross imediatamente aparece da grama alta e ataca o Travis, tentando matá-lo enquanto ignora os apelos do Tobin para parar.
O Ross ataca o Travis com um osso e o faz cair derrotado antes de ir atrás do seu filho. O Tobin tenta fugir, mas o Ross o alcança e tenta forçá-lo a tocar na rocha. De repente, a Beck se levanta e acerta o Ross por trás, fazendo-o soltar o Tobin, enquanto a Beck cai novamente. Nesse momento, Travis também se levanta e ataca o Ross, batendo na sua cabeça contra a rocha e finalmente o matando, amarrando grama em volta do seu pescoço. O Travis vai até a Beck e a segura enquanto chora. Sem saber o que mais fazer, o Travis se aproxima da rocha enquanto Tobin o avisa que se ele a tocar, não será capaz de sair. O Travis ignora o Tobin e toca na rocha de qualquer maneira, o que faz sentir-se estranho. De repente, uma luz vermelha emerge da rocha e se espalha por todo o campo, quase como se estivesse purificando a área. O Travis agora parece assustador como o Ross costumava ser, deixando o Tobin com medo. O menino começa a correr, mas o Travis o para, pedindo a ele para ir com ele. O Ross não estava mentindo. A rocha realmente deu ao Travis conhecimento do campo da grama. Ele leva o Tobin perto da entrada e pede a ele para sair e avisar a Beck e Cal para não entrarem no campo novamente. Esperançosamente, isso destruirá o ciclo. Então, ele dá ao Tobin o colar da Beck e o empurra para fora do campo. Num piscar de olhos, o Tobin aparece no sótão da igreja. Ele abre a porta e sai, onde vê o carro da Beck e Cal parado na estrada. Eles estão prestes a entrar no campo porque escutaram alguém pedindo ajuda, mas o Tobin corre até eles e os impede. Parece bastante estranho porque é sua própria voz que vem da grama. E o Cal, confuso, começa a se aproximar da grama. O Tobin continua implorando a Beck para impedi-lo e para provar a sua história, ele revela o colar que o Travis lhe deu. A Beck fica chocada ao compará-lo com o seu próprio colar. E quando o Tobin menciona o nome do Travis, isso é finalmente o suficiente para Beck ir impedir o seu irmão. Depois, a Beck convence o Cal a sair. E eles levam o Tobin no carro com eles. No entanto, ao invés de ir para San Diego, a Beck pede para voltar porque decidiu ficar com o bebê. No campo, o Travis escuta as palavras da Beck e fica feliz com essa mudança. Então, ele se deita na grama e deixa ela cobri-lo. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acreditam que vocês conseguiriam escapar dessa grama que consome tudo? O looping temporal confuso que é? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.